Os debates e as decisões que moldam o nosso continente, a seguir em Europeans. É primavera em Praga, março de 2008. Os checos comemoram 4 décadas da Primavera de Praga em 1968. Socialismo com uma face humana era o slogan na altura. Acabar com a censura e debater reformas económicas. Mas Praga também recorda 6 décadas de domínio comunista na então Checoslováquia. O memorial às vítimas do comunismo lembra 205.486 prisioneiros políticos, 327 morreram na fronteira, 248 condenados à morte e milhares de refugiados. Entre eles estava o cantor e compositor Jaroslav Hudka. No final dos anos 60, Hudka revelou-se como uma das figuras mais originais da música popular checa. Também se distinguiu pelo ativismo e envolvimento no movimento reformista e contestatário em março de 68. Eu acreditava no futuro, tinha cabelo comprido, acreditava no movimento beatnik, havia esperança, mas de repente vieram os russos. A vida mudou completamente de direção, uma viragem de 180 graus. A partir da invasão voltou tudo atrás e a polícia tornou-se muito má. Após a invasão soviética, Hudka começou a ser cada vez mais vigiado pela polícia secreta. Os seus concertos foram os últimos bastiões da arte sem restrições no país. Em 69, 70, eu não queria emigrar, pensava que isso seria uma espécie de traição. Estava convencido de que devia ficar, que devia fazer algo pelo meu país, pela humanidade, pela cultura. Mas eles disseram-me que eu tinha só 2 possibilidades, emigrar ou ir preso. Oder die Emigration, nichts anderes. Hudka teve possibilidade de escolher. Ele considerou seriamente ir para a prisão, mas a mulher fê-lo mudar de ideia e partiu para a Holanda. Em novembro de 1989, Hudka regressou e tornou-se no cantor da Revolução de Veludo. Jiri Gruntorad teve menos opções. O regime comunista condenou-o a 4 anos de prisão nos anos 80 pela publicação de literatura proibida. Fomos encontrá-lo na sua biblioteca e arquivo histórico, Livri Prohibiti, rodeado por milhares de panfletos e literatura clandestina. Ele conta-nos uma história de agressão e tortura. Lembro-me da neve a cair na janela da minha cela de isolamento no Natal. Estava tanto frio que a água da latrina congelou durante a noite. Os ratos comeram um sabonete enquanto eu dormia. Na letra H dos livros e outras publicações proibidas encontramos o nome de Havel, escritor, dissidente e antigo presidente. Para Václav Havel, a herança de 68 serve para apoiar outros dissidentes atuais, na Rússia, Birmania, Irão, Coreia do Norte ou Turcomenistão. Zkušenosti všechny nás přímo zavazují k tomu, abychom věnovali. A nossa experiência obriga-nos a prestar maior atenção à solidariedade com os dissidentes em diferentes países onde existem governos autoritários. Kde ještě převládá ten autoritativní způsob vlády. Havel é um fervoroso apoiante do projeto People in Need, a organização defensora dos movimentos que lutam pelos direitos humanos em todo o mundo. O seu diretor, Simon Panek, foi estudante e ativista da Revolução de Veludo em 89 e fala de 1968 como um caminho sem saída. Quaisquer sentimentos para com as ideias comunistas ou socialistas levavam a um regime autoritário ou ditatorial. O conselheiro do Comitê Central do Partido Comunista Checo, um dos últimos partidos comunistas não reformistas da Europa, não concorda. Aqueles que ficaram contentes com a Primavera de 68 não estarão contentes com o que se passa neste país nos dias que correm. Privar as pessoas de um sistema de saúde e, de facto, privá-las de um fundo de reformas garantido e muitas outras coisas. Esse é o principal problema quando revemos o passado. Não é a abertura dos arquivos. Passado Aberto é um projeto recente que permite ao público aceder a 17 km de arquivos policiais.
A República Checa é uma estreante neste género de iniciativas. Países como a Roménia, a Hungria e a Polónia começaram a abrir os seus arquivos há 10 anos. A Alemanha em 1992. Em agosto de 68, a primavera política acabou. As tropas do Pacto de Varsóvia puseram um fim às reformas. Vamos recuar no tempo com o operador de câmara reformado Vladimir Tuma. Em 68, ele teve a coragem suficiente para filmar os blindados soviéticos e os combates em Praga. Estamos em frente ao edifício da rádio. Eu estava a filmar no meio dos tanques. Às vezes escondia-me nas varandas ou no meio da multidão. Havia muitos soldados e pessoas em todo o lado. Os populares estavam a defender a rádio, que continuava a transmitir. Tentámos impedir que os russos entrassem no edifício. Há uma ligação entre a Primavera de Praga em 68 e a Revolução de 89, diz o diretor do Instituto de Arte Contemporânea da capital checa. O regime ilegitimado sobreviveu e consolidou-se apenas com o auxílio militar do exterior. Quando se tornou claro que aquela força estrangeira não voltaria a intervir, a estrutura desmoronou-se como um castelo de cartas e penso que essa foi a herança de 68. Esta noite é quase impossível entrar no velho pub da pequena cidade de Berun. O dono convidou duas lendas dos anos 60, Vladimir Misic e Radim Mladic, o Eric Clapton checo, como alguns lhe chamam, numa referência aos seus solos de guitarra. Nos anos 60, a música ainda era um protesto político. Mais tarde, nos anos 70, houve uma espécie de quebra. A música tornou-se cada vez mais comercial. Nos anos 60, o protesto, através da música, era bastante real. A música era política. A questão entre ir ou ficar foi-me colocada quando estava em Londres, em 1970 ou 71, mas na altura, por causa da minha família, da minha mãe, eu decidi voltar à Checoslováquia. E a questão passou a ser, por que é que havemos de deixar o nosso país? Eles é que devem ir. Takže jsem se vrátil zpátky do Československa a zůstal jsem zde. E assim, 2 décadas mais tarde, aconteceu. A Revolução de Veludo pôs um ponto final ao regime repressivo e fez parte do sistema de mudança que levou à liberdade em toda a Europa Central e de Leste, à democracia e integração na União Europeia. Say,